E então, muchachos, alguma vez alguém disse pra você que não há nada mais belo e reconfortante que a morte? E caso alguém disse isso pra você, com certeza essa pessoa não era humano ou provavelmente era muito louco da cabeça. De qualquer forma, alguém tinha falado isso para o Prota. E eu acho que ele queria ver se isso era verdade, porque ele foi atropelado por um carro. E o coitado voou muito longe. E eu acho que ele tava sendo entregado pra morte, porque de entregador ele morreu, né? Daí ele foi entregado pra morte, entendeu? Entregador, entregado. Cacilda de dicção, meu Deus. Tá, voltando. O Prota só tava o pó da rabiola, ou pelo menos eu acho que isso deu o Prota. E toda vez quando a pessoa sempre tá morrendo, ela já começa aquele desespero, questionando se ela morreria ali, ou se ela viveu bem o bastante, e se sua vida não tinha sido um lixo. O Prota estudou num colégio do seu bairro, Noriagjin, e tinha 7 anos como um servidor público de 9ª classe. E com 33 anos de idade, ele acabou virando um motoboy. E já sua mãe fez tudo que ela podia para dar uma vida boa para ele, ao qual ela mesma não pôde ter. E ela trabalhou nos mais diversos empregos, de vendedora, cuidadora de idosos, lojista, florista. Ah, e já o pai do Prota havia morrido. Mas mesmo diante de tudo isso, ela fez o possível e o impossível para que o Prota entrasse na faculdade. Entretanto, as dívidas não paravam de acumular. E por causa de um câncer no pâncreas, ela morreu no ano anterior. E o Prota estava se perguntando se ela estaria orgulhoso dele quando eles se encontrarem no céu. Mas enquanto refletia isso, o Prota notou algo. E era tipo um colar com uma bolinha no meio. E aparentemente aquilo era a única coisa que tinha restado do seu pai. E desesperadamente o Prota se arrastou até ele, declarando que ele não poderia perder isso também, porque essa era a última lembrança que ele tinha da sua família. E no momento em que ele morreu, milagrosamente aquela bolinha de gude vermelha começou a brilhar intensamente. E como vocês já estavam esperando, é óbvio que o Prota foi reencarnado em outro corpo. E ele já se levantou perguntando como que ele tinha sobrevivido àquele acidente. Nisso a cabeça dele começou a doer, daí várias e várias memórias apareceram. E atualmente ele era Cho-Hui, que vocês sabem que eu não vou chamar ele nem de Cho nem de Hui, vai ser só de Prota. E neste momento ele foi recebido por 2 pessoas. E esse cara aí provavelmente era o pai do Cho-Hui, questionando se ele se sentia melhor. E o Prota respondeu que tava bem, só sua cabeça tava meio doendo. Daí o pai do Prota, ou o pai do corpo, ou do pai do Prota, alguma coisa assim, declarou que ele tinha dormido por 3 dias enquanto se contorcia de dor na cama. Então era muito bom que ele estava melhor. E neste instante a barriga do Prota roncou, mostrando que ele tava com muita fome. Mas aparentemente ele não era o único ali. E aquela menina que aparentemente era a irmã do Prota, declarou que ela também estava faminta. Porém eles não tinham nada para comer para recuperar as suas energias. E ouvindo essa frase, como o pai, é óbvio que o pai do Prota ficaria muito mal. Nisso a irmã do Prota perguntou para o pai dele se eles ainda não tinham notícia do Bang Dai. Ai, não me pergunta quem que é esse, porque eu tô igual vocês, não sei quem é ele. Porém, de acordo com as memórias que o Prota adquiriu, esse Bang Dai é alguém muito poderoso que monopolizou o ferro e o sal em Anhui, que é a cidade que o Prota tá. E ele disse que precisava disso para criar uma espada perfeita e que seria abençoada por um padre. E diante de toda essa situação, a única coisa que o pai do Prota pedia era que Deus ajudasse eles. Só que a irmã do Prota tava meio preocupada com a próxima inspeção, que provavelmente deve ser alguma coisa envolvida com imposto, é o que eu acho, né? O problema é que o culpado de tudo isso é o comandante da facção Fahrenheit, e por causa dele muitas pessoas estão sofrendo sem ao menos ter o que comer. É como eu tinha comentado agora há pouco, esse negócio de inspeção era algo sobre os impostos, e esse carinha aí tava cobrando impostos absurdos, e fez com que muita gente ficasse endividada. E um tempinho depois o Prota já tava de pé, só que ele não tava entendendo bulhufas nenhuma. E enquanto ele tava ali, as memórias do Cho-Hui ainda estavam entrando na cabeça do Prota, ou na mente dele, já que ele tá no corpo do Cho-Hui, sei lá. Bom, segundo as memórias, aparentemente o pai do Cho-Hui é um ferreiro. A mãe dele era uma pessoa muito carinhosa e o seu nome era Ayung Gok. E ele também tinha um irmão mais velho que é um artista marcial chamado Cho-Hyuk, e a irmã mais nova chamada Cho-Yeon. E por último e não menos importante, o próprio Cho-Hui, que tinha uma memória muito boa, já que ele foi capaz de memorizar mais de 1000 caracteres em 3 meses. E essa quantidade gigantesca de conhecimento estava fluindo para a mente do Prota. Só que era meio que inútil atualmente para ele esse conhecimento, pois tudo que ele tinha foi tomado antes mesmo que ele pudesse ver algo. Porém, uma palavra foi fortemente destacada em sua mente, e ela era chamada de Sima. E só de pensar nessa palavra, o Prota fica muito nervoso. Era quase como se fosse o próprio caos em pessoa. Daí o Prota começou a se perguntar se aquilo ali era algum tipo de reencarnação, né? Que tá meio que na cara, já que ele tinha lembranças da sua morte passada, só que ele não sabia o motivo dele ter recebido essas memórias logo agora. Ou melhor, ele tava revoltado por estar vivendo uma vida de
de outra pessoa, porque em sua vida anterior ele viveu 7 anos uma vida podre como um funcionário público e veio parar do nada num lugar como esse. Mas deixando esse daí de lado, ele tinha que focar no agora, né? Daí ele lembrou sobre aquele negócio de artes marciais, e como ele não sabia muito disso, já que ele leu muito pouco o manhwa, ele iria perguntar pro seu irmão que já tinha mais prática nisso. Só que só olhando ele treinando, para o Prota ele parecia ser muito ruim, porque tem um amigo seu que lutava Kendo na sua vida passada, fazia movimentos melhor do que ele. Nisso, o irmão dele ali, que eu esqueci o nome, lembrei, o Choryuki, perguntou se o Prota tava bem, e ele respondeu que sim, ele acabou de levantar. Daí ele questionou de onde ele tinha aprendido aquelas artes marciais, e ele falou que foi de um amigo, que ele pagou um pouco de álcool e ele ensinou alguns movimentos. E só de ouvir isso, o Prota percebeu que seria inútil ele tentar aprender. Daí o Prota perguntou se ele aprendeu aquilo com um estranho se passando por um soldado ou algo do tipo. Aí acabou com o homem, né? Ele ficou muito pistola. O Choryuki começou a declarar que ele já viajou entre muitas vilas e facções para aprender artes marciais. Então não havia nenhum soldado que ele não conhecesse por ali. E o Prota pediu desculpas, né? Falou, oh, tá bom, tá bom. Mas entre as entrelinhas, dava pra entender que ele fugiu de casa e voltou na maior cara de pau. E diante disso, ele questionou se ele saberia dizer se as artes marciais da facção Gu-Daemon são difíceis de aprender. E ouvindo isso, o Choryuki chamou o Prota de burro, o que é uma ofensa, né? Porque parece que o carinha ali é mais burro que ele. Mas ele começou a explicar o motivo. Os artistas marciais da Gu-Daemon são artistas marciais lendários que as pessoas como eles não conseguiriam nem chegar perto de tão incrível que eles são. Então não importava o quanto eles tentassem, era impossível aprender as artes marciais com eles. E ouvindo isso, o Prota conseguiu o que ele queria. Era melhor aprender com aqueles caras do que com o seu próprio irmão. E já que o Prota tava pedindo dicas sobre artes marciais, o Choryuki já se ofereceu para ensiná-lo. Só que rapidamente o Prota rejeitou. Enquanto caminhava, o Prota declarou que nas web novels que ele lia, não importava aonde o protagonista iria, ele sempre encontrava alguém muito foda em artes marciais. Mas eu acho que ele não tava no mesmo mundo das histórias, já que só tem idiota ao redor dele. Só que se for olhar para um outro ângulo, pelo menos agora ele tava vivo, né? Por essa razão, hoje ele iria começar a sua vida como Cho-Hui e faria questão de sobreviver, não importa o que. E bom, assim temos um time skip de 2 meses desde que o Prota chegou nesse mundo. E o trabalho dele até que era bem simples. De manhã ele pega lenha com seu irmão, pela tarde eles produzem carvão e às vezes limpam a sala do seu pai. E às vezes ele também recebia os nobres que vinham procurando por ele. E raramente, o pai deles aparece com algum dinheiro, então eles conseguem comprar algumas coisas para comer durante o mês. Só que ninguém sabe de onde vem esse dinheiro. Até que um belo dia, enquanto eles estavam almoçando, uma coisa que era aparentemente rara na família deles, o pai do Prota declarou a toda a família que ele pegou 60 moedas de ouros de um agiota. Então aquele velho que o Prota vivia recebendo anteriormente era o agiota de quem o pai do Prota tinha pegado o dinheiro. Só que a irmã do Prota não aceitava isso. Como diabos eles iriam pagar essa conta? E o pai do Prota apenas declarou que precisava fazer isso. Afinal, só assim eles conseguiam comprar mais ferro e comida para ele sobreviver. E ouvindo isso, a irmã do Prota entrou em desespero, porque se eles não pagassem o agiota no mês seguinte, ele provavelmente ia matar toda a família deles. E isso enfureceu bastante o pai do Prota, declarando que eles iriam fazer então? Ficar ali e morrer de fome? Pois toda a comida em cima da mesa foi comprada com esse dinheiro. E outra, eles não precisavam se preocupar com isso, pois ele cuidaria do agiota. E diante de toda essa situação, o Prota percebeu que se continuasse desse jeito, ele provavelmente ia morrer de novo. Enquanto eles almoçavam, o Prota notou que o clima tava bem mal. E tinham mais algumas coisas que não tava muito bem, principalmente o cheiro. É tipo assim, o Prota sabia que a dívida era um problema, porém o cheiro é muito ruim. A higiene da casa inteira era horrível, e até mesmo a higiene bucal não era lá aquelas coisas. E aparentemente até mesmo lavar cabelo era coisa rara, porque a irmã do Prota tava muito feliz de ter feito isso. E é óbvio que diante de tudo isso, o Prota não conseguia viver nesse lixão todo. E como não adiantava nada só ficar reclamando, ele precisava levantar a bunda e fazer alguma coisa. Nisso, o Prota perguntou ao seu pai se ele tinha algum pelo de animal, que precisava ser bem resistente. E ele declarou que tinha de um urso que ele caçou recentemente, então é óbvio que ele poderia ajudá-lo. Um tempo depois, já com o pelo do urso, o Prota tava planejando pelo menos fazer umas escovas de dente para sua família. E outra, já que ele não tinha muita coisa para fazer mesmo, ele iria ver como é que ele ia sair. E além disso, para fazer uma escova de dente não era tão difícil. E assim, depois de alguns tempinhos, o Prota já conseguiu fazer uma. E a curiosa da sua irmã já chegou perguntando que diabos era aquilo. E é óbvio que o Prota respondeu que não ia contar, o que claramente deixou a curiosa ali bem revoltada. De qualquer forma, o Prota não ia parar somente em uma escova. E assim, já no finalzinho da tarde, ele fez uma remessa gigante delas. Ou só 3, né? Porque
porque gigante eu já exagerei demais. E vendo tudo aquilo ali, o pai do Prota perguntou que diabos era aquilo. E o Prota apenas ensinou como é que usava isso. E no momento em que ele fez o mesmo movimento que o Prota, ele sentiu um frescor inigualável na sua boca. Daí o Prota declarou que aquilo ali era uma escova de dente, algo que ele acabou de inventar. E vendo aquilo ali, ele já sabia que o Prota queria vender aquele item. E diante disso, o Prota já chamou o pai dele para ir direto pra praça. E claro que com um item tão inovador e tão útil, as escovas venderam que nem água. Tanto que não sobrou nenhuma. Eles venderam 250 delas em apenas 2 horas. É como cada uma valia 2 moedas de prata, eles já conseguiram 500 moedas, o que equivalia a 5 moedas de ouro. O problema é que o inútil ali tava falando muito alto um com o outro. E começou a falar todos os ingredientes para fazer. E resumindo toda a conversa deles ali, eles iam ganhar mais ou menos por volta de 80 moedas de ouro por mês. E é claro que com um negócio tão lucrativo desse, eles envolveram toda a família. E aumentaram sua produção em 10 vezes se comparado ao anterior. Só que na manhã seguinte, chegando na praça, no mesmo local que eles venderam anteriormente, tava lotado de vendedores vendendo escova. E é claro, uma mais diferente que a outra. Uma com adornação aqui, uma com cheirinho ali, uma feita de ferro. E diante disso, o Prota entrou em desespero. Afinal, no lugar que ele tá, não existe uma lei contra plágio. Mas você também quer o quê? O cara gritou tudo que ele ia fazer no meio da praça. Pô, se fosse aqui no BR, não ia funcionar uns negócios desse não. Você ia tomar na Jabrock tranquilo. E diante disso, o pai do Prota entrou em desespero, questionando o que eles iriam fazer. E o Prota respondeu que também não sabia, pois eles tinham apenas 15 dias até o agiota vir cobrar eles. Resumindo, em 2 semanas, todo mundo tava morto. Daí em casa, o Prota chegou naquele momento que a gente chega na vida assim e pensa, e agora? Fudeu. Eu sei que você já chegou nesse nível um dia, eu sei que você já chegou nesse tipo de situação. Mas já no caso do Prota, em novels de reencarnação ou esse tipo de coisa, tudo que o protagonista queria sempre tem um progresso rápido. Daí o Prota já começou a pensar, que tal inventar a eletricidade? O cara tá querendo virar tipo o Nikola Tesla do Murim, tá ligado? Ele tava querendo criar até trem. O B.O. é que na energia ele não sabe como fazer isso. O trem não existe ferrovia. Pô, então ele poderia criar uma arma, né? Não, né? Ele não conseguia nem atirar na vida anterior. E nesse momento, interrompendo seus pensamentos, Armando Prota questionou aonde estava a água. E pelo jeito era para lavar o cabelo, só que o Prota não queria buscar. E aparentemente o Prota já tava enrolando ela faz 2 dias. Pelo simples fato de que só pra buscar a água levava 2 horas de ida e volta. Então se ela queria lavar o cabelo dela, ela que buscasse. Eu lembro de eu brigando com minha irmã assim. Até mesmo esse cabeçudo que tá editando o vídeo aqui. De qualquer forma, tirando essa quebra de quarta parede, agora quem apareceu foi o Cho Hui. Não, é Cho Ryuki o nome do outro. É um monte de Cho, é Cho aqui, Cho ali. E ele já começou seu treinamento diário. Só que mais uma vez o Prota tava achando que ele não tava se movimentando certo não. E outra, valia a pena mesmo ficar treinando pra algo que ele não é muito bom, sendo que a casa dele estão caindo ao pedaço? Nisso, a irmã mais nova do Prota se aproximou do Cho Ryuki, questionando se o Prota não tava meio diferente, já que da última vez foi ele que pegou os materiais para fazer a escova de dente, e ele tinha conseguido calcular o número de escovas antes mesmo deles terminarem um chá. Ela nunca tinha visto alguém ter feito conta tão rápido assim. E o Ryuki declarou que não era grande coisa assim, talvez o Prota fosse muito bom com a aritmética, já que ele foi sempre um bom estudioso. Só que o Prota refletiu que fazer conta daquela ali era normal para alguém do tempo moderno. E foi pensando nisso que o Prota teve um estalo na sua mente. As pessoas deste atual mundo não sabem muito sobre matemática básica. E aparentemente, nessa época, o básico da matemática já é considerado uma habilidade. E os irmãos dele estavam discutindo ainda que às vezes o Prota fala uns negócios que ninguém entende. E o Prota tava meio feliz, porque burros que nem ele não iam entender mesmo. Pois ele tinha a memória de quando ele era Cho Hyung-ho, que era o nome da vida passada dele, que nós não sabíamos até agora. E ele era bem versado até, porque ele estudou 20 anos do fundamental até os exames públicos. E também viveu na década da tecnologia, onde qualquer informação estava disponível na tela de um celular. E por causa disso, ele pôde entender como funcionam os sentimentos humanos e suas características psicológicas. Todos através de novelas, filmes, séries e livros. E o Prota apenas comentava com isso de vez em quando, sozinho, e seus irmãos já achavam que ele estava falando coisa estranha. Entretanto, aí ele colocou a cabeçola dele para funcionar. Porque esse conhecimento que ele tem agora, antigamente, lá no tempo moderno, era coisa de normal. Mas no tempo que ele tá agora, ele é considerado um gênio. E como todo gênio, ele já começou a agir como um louco. E ele meio que começou a separar por seções as coisas que eles sabiam deste tempo atual que ele está. Primeiramente, não faltava apenas tecnologia
tecnologia ou conhecimento. Não tinha religião, ideia, cultura, política, filosofia, arte, tecnologia, transporte e economia. Enquanto ele escrevia no chão, é óbvio que os seus irmãos não estavam entendendo o que ele estava escrevendo, porque é coreano da terra dele, né? Nem eu sabia o que estava escrito ali, foi por causa que o tradutor ali ajudou nós. Enquanto isso, o Prota estava refletindo que isso era muito perigoso, já que era coisa demais. Então ele decidiu focar em apenas uma, a economia, que envolvia capital nacional, microeconomias, empregos, contratos, máximo de utilidade, eficiência do salário, soma zero, a oferta e demanda, economia comportamental. Eu nem sei o que eu acabei de falar, mas deve ser alguma coisa envolvendo economia. E foi assim que ele conseguiu encontrar uma solução. Um tempo depois, ele foi se encontrar com seu pai, e ele já chegou pedindo coisa básica, simples. Ele só queria o direito de sucessão da família Cho. O pai dele já achou que ele tava fumando umas, né? Encontrou umas ervas meio estranhas por aí. Daí ele começou a explicar que teve algumas ideias e precisava realizá-las. O pai do Prota apenas declarou que a forja não era algo que possa ser operado por uma criança. E como ele tinha pouca experiência e nem um pouco de físico, ele não conseguiria utilizá-la corretamente. Só que nesse instante o Prota apenas perguntou por quanto tempo seu pai achava que iria aguentar viver assim. Pois se um agiota de repente aparecer ali, cortar o braço dele, ele iria conseguir continuar martelando? E ouvindo isso, é óbvio que você não deve fazer isso, né? Tipo, brigar com seu pai, senão você vai tomar uma. Ele ficou bem revoltado. Nisso, o Prota começou a dizer mais ou menos a ideia dele. A bigorna que eles tinham custavam 50 moedas de prata. E se contar com todos os materiais e ferramentas, são mais ou menos umas 30 moedas de ouro. E ainda eles tinham todo o crédito e reputação que adquiriu ao longo dos anos como um ferreiro. E aonde ele queria chegar, você deve estar se perguntando. Simples, ele utilizaria isso como garantia. Mas se ele continuasse como um ferreiro até o final da sua vida, ele conseguiria só juntar apenas 300 moedas de prata? E com isso, o Prata declarou que não importava de qual a fonte. Se ele apenas desse o dinheiro que ele precisava, ele teria certeza de devolver o triplo. Aí, já começou, né? Eu nunca vi tigrinho no mundo de Murim, é a primeira vez. Ué, como é que é? Tigrinho do Murim agora? Eu não sei. Vai ser o quê? Ferreiro? Bet? Bigorna Bet? Não entendi. E é claro que ouvindo tudo isso, seu pai tava achando que ele realmente tinha batido a cabeça de vez. Ele tava até se perguntando se ia chegar no ponto de ele ter vender a sua mãe e a sua irmã. E é claro que, como pai, ele já ia corrigir o seu filho. Pois como ele poderia ter a certeza que vai devolver o triplo de dinheiro sem o conhecimento de mercado? E diante de toda a situação, o Prota apenas ficou em silêncio, observando seu pai. O que o chocou bastante, porque ele tava bem ousado. E ele notou também que o Prota tinha mudado bastante depois que ele adoeceu. E como ele tinha feito as escovas de dente da última vez, o Prota até que tinha um pouco de crédito, né? E ele também achava que o Prota não ia apenas vender a sua família a troco de nada. Então ele questionou qual era o plano dele. Nisso, o Prota declarou que ia fazer a forja Anryu ser a melhor de todas. E a família Cho iria reinar por todo o ferro de toda a província de Anryu. Anhui, na verdade, né? Que se Anryu fica trocando nome toda hora. Só que o pai do Prota não tava muito... não conseguia ver isso, né? Como é que eles iam ser a melhor forja na situação que ele está? Daí o Prota declarou que se o problema fosse o minério de ferro, ele ia comprar os lingotes. E pra quem não sabe, ou que não é jogador de Minecraft, é uma massa de metal obtida pela remoção de substâncias do minério de ferro e extração apenas do aço. Por isso que no Minecraft você tem que colocar na fornalha pra sair, né? Entendeu? Não tem como. O Oda é gênio demais. O problema era o custo desse lingote, que de acordo com o mercado atual, são de 3 moedas de prata. E diante disso, o Prota declarou que o item mais vendido na forja deles era o arado de ferro, um item que era indispensável para os fazendeiros. Por isso, eles iriam focar em produzir os arados de ferro e iriam baixar o preço de tudo em 30%, o que sairia do convencional 40 moedas por arado para 28. Só que o pai do Prota não estava revoltado com o preço, mas sim com a dificuldade de fazer um único arado. Demora cerca de 15 dias. Mas é aí que entrava o motivo do porquê o Prota queria comprar os lingotes de ferro, para facilitar a produção, né? Porque com os lingotes na mão, ele provavelmente conseguia diminuir para 4 ou 5 dias, certo? Mas pelo rosto que ele mostrou ali, não é bem assim não. O buraco era um pouco mais embaixo, porque já era doloroso o suficiente trabalhar por 15 dias. E ele queria que diminuísse para 4? E ouvindo isso, o Prota apenas suspirou dizendo: e o senhor acha de quem que é a culpa? Porque em toda a área de Anhui, existe algum lugar que venderia arados gigantes por apenas 28 moedas de prata? Então, se espalhássemos essa novidade, as pessoas iriam vir com todas as suas moedas. E se eles tentassem revender, seria mais caro que o deles. Por essa razão, ele queria produzir ao menos 30 desses arados gigantes por dia. O que era uma loucura pro pai dele, que ele já acabou de explicar que um demorava 15 dias. A conta não batia, meu filho. Entretanto, o Prota já tinha uma solução para esse problema. Ele queria começar contratando
contratando umas 20 pessoas. E a partir daí, o pai do Prota iria educá-los em como trabalhar na forja. Primeiramente, eles precisavam de um carvoeiro, mas primeiro o Prota precisava explicar como é que ia funcionar. Ele estaria no comando desse treinamento, e seriam 2 pessoas em um grupo, que iriam trabalhar 6 horas por dia, e com isso eles iriam dividir os grupos em 4 pessoas para cada turma. Continuando os trabalhadores, o segundo viu Folly, que era uma tarefa bem simples, mas era bem difícil para uma única pessoa ter que ficar na frente do fogo o tempo inteiro. Por isso eles colocariam 2 nessa função, claro, fazendo troca de turnos. E eles iriam trabalhar apenas por meio períodos, que no total seriam 4 pessoas por dia. E claro que o pai do Prota teria que ensiná-los para ver qual temperatura que o fogo deveria ficar. O próximo seria a forja, que com certeza é a parte mais difícil, onde eles precisariam de mais pessoas. E como eles só tinham apenas uma bigorna na forja deles, eles iriam ter que fazer um grupo de 4 pessoas, e a carga de trabalho também seria de 6 horas, e precisariam de 8 pessoas por turno. E como eles seriam a parte mais importante do trabalho, o pai do Prota precisava incentivá-los e educá-los, para entender o quão importante era o trabalho deles. E também tinham os fundidores, que o pai do Prota também teria que ensinar. Seriam só 2 pessoas que iriam trabalhar por 6 horas, então seriam 4 pessoas. E já no caso das vendas, o Prota que ficaria com essa parte. Ele que ia fazer promoção, descontos e procurar cliente. E como o trabalho era pouco, ele conseguia cuidar disso sozinho. Por isso o pai do Prota só precisava focar em ensinar essas pessoas. E ouvindo isso, o pai do Prota tava bem emocionado. Daí o Prota já começou a tocar no assunto de salário. Para o carvoeiro, o salário diário seria de 8 moedas de prata. O folheador de fogo seria 9 moedas de prata. O forjador 12 e o fundidor 11. E isso deveria ser o suficiente para chamar trabalhadores para eles. E o salário total diário seria de 280 moedas de prata. E eles operariam por 12 horas todos os dias. E com isso, com certeza o lucro valeria a pena. E é claro que nos primeiros dias eles não iam entender muito da forja, já que eles estão aprendendo. Mas com a quantidade de pessoas que eles têm, provavelmente eles conseguiam fazer apenas 20 arados por dia. E é claro que gradualmente a produção aumentaria. Daí o Prota já entrou no modo magnata, que eles já iriam ganhar 400 moedas por mês. E mesmo que eles pagassem os salários de todo mundo, ainda iria sobrar 200 e poucas moedas. E quanto mais tempo passasse, mais eles iriam ganhar. E ele foi aumentando. Porém, no fim, esse era tudo que ele tinha em mente. E é claro que para o pai do Prota, que não sabia de muita coisa, ficou totalmente chocado. E o Prota já estava esperando por isso. E na realidade, esse jeito de ficar apresentando as ideias para as outras pessoas, ele acabou pegando esse jeito logo daquela empresa da maçã comida. E outro, o Prota também sabia que alguém que trabalha com a forja precisa ter a alma de um artesão. É um trabalho que você dá a sua vida para forjar uma única peça de ferro. E todo esse processo deve ser inteiramente realizada apenas pelo ferreiro. Mas agora o Prota apareceu do nada, querendo distribuí-lo sistematicamente para se concentrar na produção. E como ferreiro, era algo que o pai do Prota não conseguia aceitar. Mas ganhar 60 moedas de ouro em apenas um único mês era algo que também ele devia pensar. E vendo a hesitação do seu pai, o Prota começou a dizer: se uma pessoa quiser aprender todo o trabalho de fazer o carvão, usar a folha, fundir, forjar e etc. Como o próprio pai do Prota tinha dito, isso demoraria muito. Porém, se ele desistir da pretensão de ser um ferreiro, e depois de pensar um pouco, ele entendeu que o Prota queria persuadir. E eu que tô igual a vocês, não tô entendendo bolhufas nenhuma. E com isso o pai do Prota apenas perguntou se ele estava confiante. E o Prota apenas respondeu para o seu pai confiar nele. E com isso o pai do Prota colocou a forja dele nas suas mãos. E deixa eu dar uma explicada mais ou menos como é que o Prota queria fazer esse trabalho dele, ou como sistematizar esse serviço da forja dele. Isso era chamado de divisão de trabalho, que é um sistema de trabalho revolucionário que começou a ser usado na Revolução Industrial na Inglaterra e virou uma sensação depois que Henry Ford usou a ideia e a melhorou. Então imagine utilizar isso no mundo de Murim, onde tem mão de obra para uma pega. Enquanto ia para um certo local, o Prota já começou a refletir que a primeira coisa que ele vai fazer quando ganhar algum dinheiro é comprar um sapato novo, já que seus calcanhares doía para uma pega. Só que olhando para o seu pai, ele notou que ele estava bem chocado. Porém, como não ia adiantar muito o Prota tentar consolá-lo, alguma coisa assim, ele só foi para frente. Afinal, do que adiantava ter uma alma de artesão se ele fica com medo de umas coisinhas dessas? E chegando na frente de um portão, um guarda declarou para o Prota que eles eram os terceiros clientes do seu mestre. Por essa razão, eles deveriam entrar e esperar na fila. E o Prota já entendeu que a pessoa que ele ia se meter é da barra pesada, já que eles tinham segurança, né? E um tempo depois, já na fila, um velhote saiu de dentro daquela casa lá bem triste. O que o Prota já notou que essa negociação não seria tão fácil. E o próximo depois do velhote foi ninguém menos que o Prota e o pai do Prota. Mas como o pai do Prota tava tremendo demais, o Prota falou que ia sozinho. E já lá dentro, o Prota encontrou 2 pessoas. E ele ficou chocado em encontrar uma, que era provavelmente o chefe de tudo ali, chamado
chamado de Lee Jeong-jae, e eu não sei como é que o Prota sabe desse nome, já que eles estavam se conhecendo agora. E o Jeong-jae perguntou para o Prota de quantas moedas ele precisava, e o Prota rapidamente respondeu que precisava de 300 moedas. Só que, como básico de uma entrevista, você precisa estar a caráter, né? E o Jeong-jae, olhando para as vestimentas do Prota, rapidamente mandou seu assistente levar o Prota fora dali. E neste momento o Prota gritou que, se ele o expulsasse dali agora, se passasse 3 anos, ele ia garantir que o Jeong-jae iria se arrepender profundamente da escolha que fez. E com certeza seria o maior erro da sua vida. E o Jeong-jae não entendeu o que o Prota estava dizendo. E o Prota continuou dizendo que ele estará perdendo a conexão com a forja que irá fornecer a maioria dos materiais de ferro em toda Anhui. E eles venderão todos os itens pelo preço mais barato de todo o mercado. E ouvindo sobre forja, o Jeong-jae questionou se o Prota estava vindo da Colina Dourada ou da Forja do Fogo Negro. E agora que o Prota se apresentou, declarando que ele era o segundo filho do clã Cho, que tem uma pequena oficina em Bongtai. E ouvindo das suas origens humildes, é óbvio que o Jeong-jae ali ficou muito pistola, questionando se por algum acaso o Prota estava brincando com a cara dele. O Prota declarou que não, porque ele utilizaria o nome da sua própria família para brincar com alguém. Ele só não queria perder a oportunidade. E neste momento o Prota começou a tirar um livrinho da sua roupa e declarou que iria colocar todos os materiais que tem na sua forja como preço de mercado e garantia. Seriam 300 bigornas de aço, que valem cerca de 50 moedas de prata, 2 martelos pequenos, 2 martelos grandes e 3 lâminas de aço, e mais um monte de coisa, e incluindo o terreno de 220 metros quadrados. E juntando todas as coisas que ele falou, daria um total de 150 moedas de prata, e era isso que ele daria como garantia. Só que se você fizer uma conta básica, tá faltando 150 moedas, né? E o que o Prota ia fazer com isso? E o Prota literalmente estava vendendo a sua família a troco de pão. Ele estava basicamente vendendo sua família como escravo, o que surpreendeu bastante o Jeong-jae ali. Porém, o Prota garantiu que 150 moedas era o mínimo que toda a sua família valeria. E olhando para o Prota, o Jeong-jae declarou que ele era bem louco. Entretanto, ele achou isso bem interessante. E sobre as garantias que ele tinha falado, ele iria utilizar da forma que quisesse. Por isso, ele mandaria algum dos seus homens para conferir a veracidade do que o Prota acabou de dizer. E se por algum acaso o Prota não conseguir pagar de volta para ele, só seria um tempo de dinheiro e tempo. E aí sim eles iriam ver essa questão de escravidão. E neste momento o Prota declarou que estava dando para ele essa oportunidade. Uma oportunidade de fazer acordo com ele. Aí bugou a cabeça do Jeong-jae, né? Como assim uma oportunidade? Porque isso era algo que ele deveria estar dando, não o Prota. Pois como ter uma conexão com a forja do Prota é uma oportunidade para o grupo comerciante do Dragão de Fogo. Nisso, o Prota apenas declarou que iria suprir 70% dos materiais do grupo comerciante Dragão de Fogo. E vendo as anotações que o Prota tinha feito naquele livrinho, o Jeong-jae queria saber como que eles poderiam vender um arado de ferro por apenas 28 moedas de prata. Ele queria saber como é que o Prota ia ganhar todo o dinheiro para devolver para ele. E o Prota apenas falou para ele ficar calmo, eles iriam fazer um contrato e assinar. Entretanto, o Jeong-jae ainda não estava muito confiante. E já de saco cheio disso, o Prota declarou que se ele não aceitasse essa proposta, ele iria propor as mesmas coisas ao grupo comerciante do leite branco. E ouvindo isso, o Jeong-jae ficou bem chocado, porque ele iria oferecer a mesma oferta a um grupo rival. O que basicamente estava acontecendo ali era que o Prota estava testando ele. E diante disso, o Jeong-jae fez um pedido ao seu assistente, pedindo para ele trazer 1000 moedas de prata. E ele comentou com o Prota que se eles calculassem sua vida de acordo com o preço do mercado negro, esse seria o preço da vida deles. E isso queria dizer que agora ele tem controle total da vida do Prota, e por isso ele poderia transformá-lo em um escravo quando quisesse. Por essa razão, ele não precisava de nenhuma garantia. Então, caso o Prota não cumprisse a sua parte do acordo, ele iria vendê-lo por 1000 moedas de prata, caso não consiga pagar. Entretanto, o Prota respondeu que isso não iria acontecer. E de volta em casa, o pai do Prota questionou o que eles iriam fazer agora. E nisso, o Prota apenas perguntou a ele qual era a coisa mais comum nessa época. E de primeiro momento, o pai do Prota não entendeu. E como o Prota sabia que seu pai não ia saber responder, ele declarou que era nada além de mão de obra. E com isso ele explicou que, assim que eles estavam voltando para casa no dia anterior, ele colocou uma placa de que estava precisando de pessoas para um trabalho. Por isso, eles deveriam ver quantas pessoas eles conseguiram. E era uma multidão, muchachos. O que surpreendeu bastante o pai do Prota. E para resumir mais ou menos a entrevista, primeiro, aqueles que falam demais serão rejeitados, porque esse tipo de pessoa não se concentra no seu trabalho, além de instigar os outros a criarem boatos ou causarem problemas. Segundo, pessoas fracas seriam rejeitadas, já que tava mais que na cara que eles não iam aguentar o trabalho árduo da forja. Terceiro, os mais lerdos também
serão rejeitados, já que eles demorariam muito para aprender alguma coisa e só iria gastar muito tempo, o que atrapalharia muito os outros. Mas relaxa, a coisa mais importante ali não eram as habilidades das pessoas, porque até agora, utilizando tudo que o Prota aprendeu sobre economia e administração, juntamente com as suas experiências de trabalho de meio período e pesquisas que ele fez para criar o seu próprio negócio, ele separou várias e várias pessoas, e ele declarou a todas que a grande maioria ali não era muito acostumado com o ambiente da forja. Por isso, o trabalho oficial começaria pela manhã, e ele já estava espalhando o contrato, e o primeiro seria os carvoeiros, e aqueles que sabiam ler poderiam ler o contrato, e aqueles que não sabem deveriam perguntar ao Prota, ou chamasse alguém para ajudá-los a entender o conteúdo do contrato. Só que a grande maioria não entendia bulhufas do que estava escrito ali. Nisso, o Prota continuou explicando que o salário diário dos carvoeiros é de 8 moedas de prata, e se eles quisessem trabalhar por mais tempo, eles iriam receber um bônus de 2 moedas por hora a mais. E ninguém sabia o que diabos era esse bônus, porque não tinha esse conceito no mundo ainda. Aí o Prota explicou que era basicamente um salário adicional. Daí todo mundo já ficou comovido, né? Imagina, você trabalhar mais e receber mais por isso? Daí o Prota continuou explicando que teria uma folga a cada 7 dias, e também teria o subsídio de férias, que seria 70% do salário normal deles, ou seja, 7 moedas. E isso tava surpreendendo ainda mais o pessoal ali, porque isso não existia. E o Prota declarou que o salário que eles receberão na sua folga é crucial para que eles tenham um bom descanso, para que eles possam descansar e manter o corpo forte para trabalhar no dia seguinte. E como eu já tinha dito pelas 2 vezes anteriores, isso era totalmente novo. Daí o Prota jogou mais um verde em cima, declarando que ainda tinha um pagamento por desempenho, que caso eles produzissem mais de 30 quilos por dia, eles receberão um aumento de 50%, o que significava que eles iriam ganhar 12 moedas de prata por dia. Daí pra frente só foi milagre pra eles. Daí o Prota continuou explicando que tinha folgas mensais além das semanais, e caso eles não usassem a sua folga mensal, o salário deles iriam dobrar. E também tinha folga anual, e caso eles trabalhassem por um ano inteiro sem folgas, eles iriam dar uma folga adicional de 5 dias para usar no próximo ano. E é óbvio que eles escolheriam quando seria a folga, mas caso eles não trabalhassem, eles receberiam o dobro. Só que ninguém tava ligando muito pra folga ali, tava todo mundo muito chocado com esse tanto dinheiro que ia receber. E já era meio que esperado eles ficarem surpresos, já que esse sistema de bônus é da era moderna, que foi refinado depois de muitos anos, claro que graças ao capitalismo. E os contratos das outras funções, incluindo moldadores, ferreiros e forjadores, serão a mesma coisa. Só que tinha uma condição: eles não poderiam divulgar nada sobre o que acontece dentro do clã Chow para ninguém fora dali, nem mesmo para suas famílias. E caso eles fizessem isso, eles seriam demitidos na mesma hora. E ele ficaria sabendo de tudo, já que tem muitas pessoas ali. Só que o povo ali não tava pensando em dedurar pra ninguém não. Eles queriam guardar tudo pra eles. Imaginem trabalhar e receber tanto assim. Na verdade, eles até queriam começar a trabalhar. Só que o Prota declarou que ainda não, pois hoje os carvoeiros deveriam seguir o Prota, enquanto os outros iriam seguir o pai dele e aprender o que for necessário. Ah, e sobre o salário do dia de hoje, eles não precisavam se preocupar, pois eles seriam pagos mesmo que apenas treinassem hoje. Aí esse daí foi o pico, né? O povo foi a loucura. E era exatamente isso que o Prota tava esperando. E é isso, muchachos. E aí, gostaram dessa obra nova? Eu achei bem interessante, já que eu gosto de pegar essas obras bem fora da curva aí, que não envolve muito clichê, se bem que reencarnar é um clichê, né? Só que eu nunca tinha visto um capitalista aí pro mundo de Murim, por isso que eu trouxe ela. Se vocês têm alguma ideia de trazer alguma outra obra, comentem, né? Que às vezes não sempre eu dou uma olhada, porque eu gosto de ler muita obra. Então é isso aí, comentem aí, deixa eu ver. Capitalismo, né? Porque o cara já transformou todo mundo, o capitalismo já tá reinando no mundo de Murim já. De qualquer forma, já tô enrolando demais. Vai lá pro próximo vídeo, vai.